Dinheiro é realmente a raiz de todo mal? Será que a Bíblia realmente diz isso? Talvez você já tenha ouvido essa frase. Talvez alguém até tenha dito, né? Ah, mas está na Bíblia. Será que está mesmo na Bíblia, pessoal? Porque existe um detalhe nessa frase que pode mudar o rumo dessa nossa conversa, que nós vamos falar aqui sobre dinheiro, o rumo do seu entendimento sobre riqueza e até sobre a sua própria vida financeira, o momento em que você se encontra agora. E o mais importante, a Bíblia não diz exatamente aquilo que muita gente pensa que ela diz, tá? Guarde isso para você. E nem tudo que está na Bíblia é algo literal. Existe um texto no Novo Testamento, que está no livro de 1 Timóteo 6,10, que é normalmente associado a essa frase. E algumas traduções dizem o seguinte, ó: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Perceba que tem uma grande diferença aqui, pessoal. Não é simplesmente o dinheiro é a raiz de todos os males. Existe uma palavra muito importante dentro da frase, que é a palavra amor. O problema apresentado no texto não é simplesmente possuir dinheiro, é amar o dinheiro. Isso muda o rumo dessa conversa. Então vamos fazer uma pergunta mais direta, mais interessante. A Bíblia condena quem tem dinheiro? Pelo que a gente pode observar nas Escrituras, não, mas nem de longe. Existiram pessoas extremamente ricas na narrativa bíblica. Abraão tinha muitos bens, Jó era extremamente próspero, Salomão, o homem mais rico que já existiu na história. José do Egito foi extremamente poderoso, o segundo homem ficando atrás apenas do faraó naquela época. Então não parece correto dizer que se você tem muito dinheiro, então você está contra Deus. Não é isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O problema aparece quando o dinheiro ele deixa de ser uma ferramenta e ele passa a ser o senhor da sua vida. Ele passa a ocupar uma posição de senhorio, né? E você que passa a ser servo, quando deve ser o contrário. É você que domina o dinheiro. O dinheiro é que é seu servo. Não permita que ocorra o oposto disso. Então o problema não é ter, é ser dominado pelo dinheiro. E talvez aqui esteja a distinção que muita gente não percebe. Você pode ter dinheiro sem ser dominado por ele. E você também pode ter pouco dinheiro e ser completamente dominado por ele, ou pela falta dele, quando você não tem dinheiro. Às vezes acontece o contrário. A pessoa pensa em dinheiro ao acordar, pensa em dinheiro ao sair para o trabalho, pensa em dinheiro ao dormir, pensa em dinheiro quando vai chegar a conta, tem medo de perder o emprego, tem medo de não conseguir cuidar da família. O dinheiro ele começa a ocupar tempo demais na tua mente, tempo que deveria ser ocupado por outras questões. Ou seja, mesmo sem dinheiro, você passa a servir ao dinheiro pela preocupação demasiada. E existe um outro perigo nessa história, né? Que aí eu falei de quem não tem. Agora imagine você começar a ganhar muito dinheiro, depois você ganha mais, depois você ganha mais e mais e mais e mais, até chegar ao ponto em que nada é suficiente. Você não trabalha mais para viver, você vive para acumular riqueza. Você começa a medir o seu valor pelo valor do seu patrimônio. Você começa a olhar para quem tem mais dinheiro do que você e a sentir inveja, e começa a olhar para quem tem menos e se sentir superior. E talvez você até tenha bastante dinheiro, muito dinheiro, mas talvez o contrário esteja ocorrendo. Talvez o dinheiro tenha passado a possuir você. Talvez seja o dinheiro que tenha você e não você que tem dinheiro. É exatamente aqui que a questão começa a ficar mais séria, pessoal. Jesus, em uma das passagens bíblicas, no livro de Mateus 6,24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. E é nesse contexto que Jesus fala sobre Deus e riquezas. Perceba que ele não está dizendo que você não pode ter dinheiro. Ele está falando sobre quem ocupa um lugar no seu coração, quem ocupa o lugar de Senhor. Porque existe uma diferença entre ter dinheiro e servir ao dinheiro. Você pode usar o dinheiro, ou o dinheiro pode usar você. Você pode fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, ou pode fazer a vida inteira trabalhando para conquistar mais e mais e mais dinheiro. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que uma pessoa possa fazer. Quem está servindo a quem? Sou eu que estou servindo ao dinheiro, ou o dinheiro está sendo um ótimo servo para mim? Ah, Francisco, mas eu quero prosperar. Aqui eu quero tocar em uma questão que particularmente eu acho muito interessante. Porque eu falo bastante aqui sobre dinheiro, prosperidade e sobre a Bíblia Sagrada. E talvez alguém esteja pensando, mas então você está dizendo que não devemos enriquecer, prosperar? Não, eu não estou dizendo isso.
Eu não acredito que nós devemos romantizar a pobreza. A falta de dinheiro pode ser extremamente dolorosa. Não conseguir pagar uma conta, não conseguir ajudar alguém, não ter tranquilidade para cuidar da sua família. Isso não é nada bom. Na verdade, isso dói na alma, eu digo por experiência. E querer melhorar de vida não é ganância. Querer ter uma casa melhor, cuidar dos filhos, ajudar os pais, viajar, ter liberdade, construir um patrimônio. Nada disso por si só transforma você em uma pessoa gananciosa ou ruim. A pergunta é, o que o dinheiro significa para mim? Imagine que amanhã você receba muito dinheiro mesmo. O que mudaria na sua vida? Você continuaria sendo a mesma pessoa? Continuaria tratando as pessoas da mesma maneira? Continuaria tendo os mesmos valores? Continuaria sabendo dizer não quando é necessário? Ou o dinheiro passaria a determinar as suas escolhas? Porque talvez a questão bíblica não seja quanto dinheiro você tem, mas o que o dinheiro está fazendo dentro de você. O que o dinheiro está fazendo ressoar em você. Mas vamos voltar ao texto de Timóteo. Paulo está advertindo justamente sobre este perigo. O problema não é simplesmente possuir dinheiro. O problema é colocar a esperança de vida nele. Porque dinheiro pode desaparecer, você concorda? Um negócio pode quebrar, seu patrimônio pode desaparecer, um emprego pode acabar, a economia pode entrar em crise. E se toda a segurança sua estiver apoiada só nisso, só no dinheiro? Quando o dinheiro acabar, o que vai sobrar? Essa é uma pergunta muito mais interessante do que a inicial, né? Você tem que perguntar isso. Se tudo desaparecer, o que vai sobrar? Dinheiro é bom ou ruim? E talvez seja aqui que eu chegaria a uma conclusão dentro desse vídeo. Dinheiro é importante. Dinheiro é bom. Dinheiro é bênção. Eu não vou fingir que não é. Agora, dinheiro não é Deus. Dinheiro não pode ser a medida de valor do seu caráter. Não pode ser a medida dos seus valores. Não pode ser a medida do seu sucesso como ser humano. E também não precisa ser tratado como uma coisa suja, porque não é. Dinheiro é uma ferramenta. E ferramentas podem ser usadas para construir, mas também pode ser usada para destruir. Então veja que o ponto central está em você, no seu coração. Então quando alguém disser, a Bíblia diz que dinheiro é a raiz de todo mal, talvez você possa perguntar a essa pessoa, será que é exatamente isso que o texto bíblico diz? Porque existe uma grande diferença entre dinheiro e amar ao dinheiro, entre possuir e ser possuído, entre usar o dinheiro e viver para o dinheiro. E talvez essa seja uma das maiores questões que nós precisamos enfrentar quando falamos de prosperidade. Não apenas como ganhar mais, mas é interessante a gente perguntar, quem eu vou me tornar se eu ganhar muito dinheiro? Quem eu vou ser se eu ganhar muito dinheiro? Porque ganhar dinheiro pode mudar a sua vida, mas descobrir quem você é enquanto ganha dinheiro pode mudar muito mais. Descobrir o que você vai se tornar ao ser possuidor de muito dinheiro. Eu sou Francis Lima. Aqui nós conversamos sobre Bíblia, dinheiro, prosperidade e vida prática, sem fórmulas mágicas e sem promessas fáceis. Se essa conversa faz sentido para você, se ela fez sentido para você, então se inscreva no canal. E no próximo vídeo a gente conversa mais sobre estes temas, sobre estes assuntos.